E como é que constrói tudo isso daí? Bom, tua esposa entra nessa equação de que forma, cara? Então, como é lá que em vocês casa, por exemplo, constroem? uma das regras é tipo, não dá pra a minha esposa falar não e aí elas virem pra mim dizer sim. Pra que eu diga sim. Não rola. Se alguém disse não, calma aí, vamos conversar. Podemos até mudar de opinião no não, mas vamos conversar. Que é uma ótima experiência de exercício de negociação também. As crianças são maravilhosas e eu acho fantástico que a gente desenvolva numa criança a capacidade de argumentar, velho. Aham. Em 1921, foi fundada nos arredores de Londres uma das primeiras escolas democráticas do mundo, por um educador chamado Alexander Sutherland Neill. Era uma escola democrática em que toda criança tinha o direito a voto. Tinha mais criança do que professor na escola. Então toda criança tinha direito de dizer: pode fumar no banheiro? Levanta a mão, todo mundo tem direito a voto aí e a gente decide juntos. Então, uma inovação, existe até hoje escolas democráticas, mas o respeito pela opinião da criança gera crianças com capacidade de negociar no mundo. O Alexander Sutherland Neill, depois ele escreve um livro, ele conta algumas histórias das pessoas que se formavam em Summerhill. Uma das histórias é de um cara que chega na empresa, o chefe todo engraçadão, fazendo um monte de piada, todo mundo ria da piada do chefe, e ele não ria. E o chefe chama ele na sala e diz assim: você estudou em Summerhill, né? E o cara diz: estudei. Ele diz: porque você não ri das minhas piadas. Todo mundo aqui ri porque eu sou o chefe. Você não ri, gostei de você. Ou seja, a criação, o desenvolvimento de pessoas autônomas que têm tanto amor próprio que não precisam ficar entrando em galerinha, não precisam ficar se sujeitando a desrespeitos ou rindo da piada do chefe sem graça. O Alexander Sutherland Neill, ele tem uma frase que eu gosto muito. Aqui em Summerhill, nós formamos padeiros e embaixadores, CEOs e taxistas, mas uma coisa a gente nunca formou: uma criança infeliz. Foda demais. Foda demais, velho. Foda demais. Eu acho que todo mundo deveria sempre pensar isso, né? Porque a gente tem essa ilusão de que se meu filho for médico ou milionário, ele vai ser feliz. E, mano, eu já conheci bastante gente pobre, bastante gente rica. Eu posso dizer, não tem uma correlação. É verdade. É verdade, verdade. E, cara, então a gente tá. Tudo que a gente falou aqui, dá pra dizer que a gente conseguiria identificar, então. Acho que essa é pra você, na verdade. O que tu considera que seria o erro mais comum, e aí também o pior erro de um pai de primeira viagem que pode ser que esteja escutando a gente aqui agora com a sorte de ter acabado de se tornar pai ou se tornará pai em breve? O que esse cara deveria evitar? Bom, eu vou falar Tu deve receber primeiro. essa pergunta toda hora, não é? Eu vou falar primeiro o que eu acho assim que é fundamental, é ele aceitar esse convite para conhecer um desconhecido. Ele não sabe quem vem aí, ele não faz ideia como vai ser a personalidade e o comportamento dessa pessoa, mas o convite é conhecer essa pessoa e aceitar essa pessoa do jeito que ela vem. E depois de se aceitar, não só aceitar, que aceitar a gente aceita qualquer coisa ruim, mas celebrar, velho. Que massa que você veio do seu jeito. Pais de crianças atípicas têm muito o que nos ensinar nisso. Conhecer a criança, aceitar, aceito. Mas mais do que aceitar, celebro. Que bom que você veio. Que bom que você veio assim, do jeito que você veio. Esse é um convite que vai, obviamente, parecer muito doloroso e muito custoso para esse pai. Mas dentro dele, garanto, velho, dentro de você, daqui a 15 anos a gente se encontra de novo. Você vai concordar comigo, foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Aceitar esse convite. Você certamente concorda comigo, todos os pais que eu conheço concordam quando a gente topa ser pai. Total. É muito bom pra gente, velho. É bom pra gente. As pesquisas mostram que o cara que cuida vive 5 anos a mais do que homens que não cuidam, velho. A gente tem níveis de hormônio mais equilibrados. A gente começa a ser mais produtivo, paciente. É bom pra gente, velho, esse processo. Pode parecer doloroso, é custoso, é desafiador, mas é bom pra você. E, cara, tem tanta informação hoje em dia que eu acho que o grande erro é a gente achar que, não, vai indo. Vai indo. Trabalha, ausente, celular, fica no celular, dá um celular pro filho, todo mundo faz assim.
E todo mundo faz assim, todo mundo faz assim. A gente vive hoje no país mais deprimido, mais ansioso, mais solitário. As crianças não têm mais amigos. 22% dos millennials dizem não ter amigos. 22% não têm amigos, cara. Então a gente vive numa sociedade doente, em que as crianças estão se suicidando, dobrou a quantidade de meninas que se suicidam, que se cortam, dobrou a quantidade de meninos que se suicidam e que estão solitários. Então a gente está num momento muito delicado. E a chegada de um novo pai é a chance da gente fazer as coisas melhores. Porque se você parar pra pensar, mano, a partir de agora daquele jeito, lá da sua casa. Onde tem conversa, tem amor, tem parceria, tem, sabe, segurança e tem incentivo para realização. Se você faz isso, você garante umas coisas no futuro, sacou? Solução fácil agora, problema difícil depois. Solução difícil agora, problemas fáceis depois. E difícil tem a ver com a forma como você encara também, no fim das contas, né? Pelo menos assim, no meu caso, assim, as minhas filhas, a minha esposa, as circunstâncias da vida e um psicólogo também, me mostraram tantas maneiras de lidar com o fato de ser pai, com o fato de ser um marido, com toda a dinâmica familiar ali, que muitas coisas que eu achava que poderiam ser difíceis, se tornaram prazerosas. Elas eram, na verdade, prazerosas, cara. Total. E assim, várias atitudes que eu tomava, putz, assim, uma das coisas que eu lembro com tristeza, e toda vez que eu penso nisso, assim, eu fico realmente sentido, foi a última vez, isso faz bastante tempo, foi a última vez que eu briguei, assim, que eu dei umas porradas nas meninas, sabe? Também fiz isso, cara. Foi assim, ali, não foi ali, mas um tempo depois eu entendi o que minha mãe falava, assim, porra, dói em mim. Dói em mim. Isso não quer dizer que ela tinha parado de me dar umas porradas. Mas assim, no meu caso, quando eu percebi o que eu tava causando ali e ver as meninas indo dormir chorando, Total. nunca mais eu quis sentir aquilo na minha vida, sabe? Essa pra mim é também o meu maior arrependimento. Ter sido duro demais com a minha primeira filha. E eu me lembro da minha Aurorinha, cara. A Aurorinha, como você falou, sua segunda filha é aquele sol. A minha filha também é um sol na minha vida, uma menina sempre feliz. E, cara, em algum momento ela... Sabe criança, mano? Eu quero aquele brinquedo. Não, eu quero aquele brinquedo. Eu peguei ela pelos bracinhos dela e falei, decide! E, cara, pro resto da vida eu vou levar aquele momento como um momento de profundo arrependimento. Não ajuda em nada bater numa criança, você sabe. Não ajuda em nada no aprendizado da criança. A gente está sendo simplesmente agressivo, jogando para fora uma raiva que a gente está sentindo, de estar passando uma vergonha pública, ou então de estar lidando com uma questão que a gente não sabe lidar. E quando me falavam, cara, dá pra criar sem tapa, dá pra criar sem castigo. Eu pensava, mas que mundo que vive essa galera, velho. Que mundo que vive eu criar minhas filhas sem grito, sem tapa, sem castigo. E depois eu descobri o mundo que se vive. É o mundo da ciência, é o mundo das informações, velho. Eu era um completo ignorante, tá ligado, velho? Achando que só porque eu levei um tapa e tô vivo, minhas filhas podem levar tapa e tão vivas. Os tapas que causaram nossas inseguranças e traumas foram os tapas. A gente tá vivo apesar dos tapas, irmão. É apesar dos tapas, não por causa dos tapas. Apesar do soco do seu pai, apesar do tapa, apesar do chicote que alguns pais batiam nos filhos, apesar do ajoelhar no milho que alguns pais faziam com seus filhos, apesar disso o cara sobreviveu. O que eu quero não é que as minhas filhas só sobrevivem, né, irmão? Não quero que as minhas filhas só sobrevivam, né? Quero que elas vivam uma vida sem trauma, né, velho? Com o mínimo possível, né? Com o mínimo de trauma. Então também, cara, pra mim foi... Eu entendo que pra muitos homens, especialmente os homens, e mulheres que sofreram violência, tem esse comentário, vai ter esse comentário aqui embaixo.
Eu bato mesmo, tem que aprender na porrada. Eu sei que para muitos homens é assim. E esses homens não percebem que é justamente essa violência que tá indo pra algum lugar, velho. A violência sempre vai pra algum lugar, velho. A violência, você que lamenta a violência urbana, é pra aí que tá indo a violência, cara. É pra aí que tá indo o abandono, a agressão, a porrada, é pra aí que tá indo o ajoelhar no milho. Tá indo pro trânsito, velho. Tá indo pras famílias, tá indo pro bar, tá indo pra isso que a gente tá vendo. Então o mesmo cara ele não consegue ver uma relação. Eu bato no meu filho, eu sobrevivi. Você sobreviveu como, irmão? Olha como você sobreviveu, olha o jeito que você responde e olha a violência com que você defende a violência. E isso vai pra algum lugar. A boa notícia é que o amor também vai pra algum lugar. O amor também vai, irmão. Então, quando um pai decide ser amoroso, carinhoso, esse amor também é passado adiante em algum momento. Então, o amor, a compreensão, a generosidade, a bondade também vai para algum lugar, velho. E essa é, na minha opinião, a melhor herança que você pode dar para seus filhos. Também gosto dessa ideia aí.